Boa tarde. Na aula de história de hoje, a gente vai ver um pouco sobre o Brasil no início da República, né? Então, a primeira pergunta que se faz é que tipo de mudanças você acha que ocorreu no Brasil após a proclamação da República? Quais foram as mudanças? Então, a primeira coisa que ele fala que como nós vimos, no início da República, o Brasil era um país predominantemente rural, né? Então, a maioria das pessoas, elas trabalhava no campo e vivia no campo. Não? Então havia poucas indústrias e as cidades estavam começando a se desenvolver. Então, com a chegada dos imigrantes, o que aconteceu? Né? O fim do trabalho escravo no Brasil resultou na mudança do perfil do trabalho dos trabalhadores das lavouras. Então, principalmente quando se trata das fazendas de café, né? Na época que era a principal riqueza do país. Então, a grande quantidade de imigrantes veio da Europa e da Ásia, principalmente para trabalhar nessas regiões, na região sudeste, na região sul, onde tinha essas grandes fazendas. Muitas dessas tentativas não deram certo porque esperava que os próprios imigrantes é, custeassem as despesas da viagem e as instalações na colônia. E muitas vezes isso não aconteceu, né? Então o governo mudou de estratégia e passou a financiar transporte e instalação desses imigrantes, trazendo eles para trabalhar nas fazendas, né? Para poder suprir o lugar onde era dos escravos antigamente, né? Entre os anos de 1887 e 1914, chegaram no Brasil 3 milhões de estrangeiros. A maioria deles eram italianos, portugueses, espanhóis, mas vieram também imigrantes de outras partes do mundo, como os alemães, como os japoneses, né? A maior parte desses imigrantes vinha para trabalhar nas fazendas, igual eu já tinha falado antes, e eles recebiam baixos salários, enfrentavam condições de vida que pareciam dos próprios escravos, né? Condições difíceis e precárias. Aí, olha só, tem até um trecho aqui, ó, que mostra sobre isso, de Boris Fausto. Nos primeiros anos de imigração em massa, os imigrantes foram submetidos a uma dura existência, resultante das condições gerais de tratamento dos trabalhadores no país, onde eles quase equivaliam aos escravos. Aí, descontentes com essa situação, muitos imigrantes abandonavam as fazendas e iam para as cidades, onde passavam a trabalhar como artesãos, como operários, em fábricas, né? E abriam pequenos negócios. Na cidade, a expectativa de vida melhor ou até mesmo de enriquecer era maiores do que no campo. No campo era muito difícil para eles, né? Aí, automaticamente, veio a transformação das cidades. Apesar de não ter conseguido garantir cidadania, a maioria da população eram, né, o governo republicano se preocupava em passar uma imagem de progresso e modernidade. Essa intenção se reflete até mesmo no lema escrito na bandeira nacional, que é Ordem e Progresso. Uma das iniciativas do governo foi a transformação das cidades, que deviam tornar-se mais modernas, né, belas, higiênicas. Por exemplo, a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, teve construções antigas, né? Ruelas estreitas foram demolidas para lugar de prédios públicos, casarões e largas avenidas. A população mais pobre que vivia nos cortiços foi expulsa do centro da cidade e acabou tendo que morar em bairros da periferia. Então isso aqui mostra a transformação das cidades, como que foi que aconteceu nessa época aqui, na época do início da República. Aí começou a aparecer as epidemias, né? O governo promoveu pesquisa de vacinas, combatesse essas moléstias. Em 1904, para combater a varíola no Rio de Janeiro, o governo determinou a vacinação obrigatória da população. Então já começou bem antes, em 1904, começou a questão da vacinação. E tem uma atividade para vocês fazerem que trata sobre esse assunto do desenvolvimento e transformação das cidades.